Boa noite. Deus nos abençoe a todos. Ao nosso Pai Maior, primeiramente, sempre toda a honra e toda a glória. Mas a cada um de vocês também, o meu agradecimento pela oportunidade, em nome do Márcio, de todos, para que a gente pudesse estudar hoje um pouquinho mais da nossa doutrina amada, do Evangelho do nosso Mestre Jesus. É muito bom estar aqui hoje. Estou feliz de retornar. Ainda não te ouvi cantar hoje. Então, vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, só que a maneira de texto e contexto. Vamos tentar interpretá-la um pouquinho diferente do habitual, porque geralmente essa parábola é interpretada à luz da caridade, do samaritano que teve um gesto de amor, de abnegação, de misericórdia com aquele ser que estava caído. Não é assim que geralmente a gente interpreta, e essa interpretação é muito válida e linda. Mas essa é uma das passagens do Novo Testamento, uma das tantas parábolas de Jesus que exigem de nós um esforço maior no entendimento do contexto histórico daquela época, na Palestina, no primeiro século, onde Jesus habitou e nos ensinou diversas maneiras de amar, de servir e de viver. Então essa exige um pouquinho a mais do nosso esforço. E para tanto, vocês estão vendo aqui que eu trouxe 3 livrinhos, não é verdade? Um dos livros que eu me vali para fazer a interpretação dessa parábola é o livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, do nosso querido expositor, tradutor, Haroldo Dutra Dias. Vocês conhecem essa obra? Muito importante, muito válida. E aqui Haroldo deixa para o final, depois de fazer uma explanação sobre os princípios espíritas e sobre maneiras mais acertadas de interpretar o Novo Testamento, ele guarda para o final a parábola do bom samaritano, nos ajudando a interpretá-la conforme o contexto histórico daquela época. E uma das principais fontes que a gente tem utilizado para interpretar, para conhecer mais do contexto histórico, é um livro chamado, do qual Haroldo se vale muito e se valeu também nessa obra, é um livro chamado As Parábolas de Lucas, do autor Kenneth Bailey. Recomendo muito a todos. Kenneth Bailey, nesse livro, ele reserva pelo menos umas 30 páginas só para interpretar essa passagem, essa parábola do bom samaritano. Há muito o que se falar sobre essa parábola. Muito, muito, muito mesmo. Dá para a gente fazer um seminário, um congresso, passar dias interpretando essa parábola do bom samaritano. Então, o meu papel hoje aqui é trazer um pouquinho desse contexto histórico para que a gente se aprofunde mais nessa parábola e ela revele todo o seu potencial, todo o seu perfume, a sua beleza, com aquela sonoridade, aquele sabor que os ensinamentos de Jesus nos trazem. Então, vamos lá? Vamos começar? O que diz para a gente a parábola do bom samaritano? Apenas recordando. Ao final a gente vai lê-la na íntegra. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado, foi agredido, bateram nele e deixaram-o semi-morto e nu. Por ali passou um sacerdote, viu aquele homem, nada fez, foi embora. Passou também um levita e agiu igual o sacerdote, passou por ali, foi embora. Eis que passa um samaritano, e aquele samaritano então acolhe aquele irmão caído. Ele limpa as feridas daquele irmão, coloca ele no seu burrinho de carga, leva para uma hospedaria, paga as despesas dele e diz que se ele gastar mais, ele voltará lá e pagará o restante e pronto. Esse é um enredo, esse é o quadro narrativo dessa parábola. Mas essa parábola ela precisa ser interpretada dando um salto antes no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9.
Essa parábola está no capítulo 10 de Lucas, versículos 25 a 37. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 9 para entender aonde está localizado o porquê dessa parábola. Porque essa parábola, só adiantando, é uma resposta de Jesus a um doutor da lei que fez algumas perguntas capciosas a Jesus. Não era um diálogo amistoso, a gente vai ver isso. Então ela está enquadrada dentro de um diálogo, de um confronto com o doutor da lei. E em resposta, após algumas perguntas, Jesus vai fazer essa narrativa. Então é importante aqui para a gente saber o seguinte: Jesus não disse assim: eu vou contar para vocês agora a parábola do bom samaritano. Hoje em dia a gente sabe o nome, parábola do bom samaritano. Se Jesus dissesse isso, talvez ele nem conseguiria começar a contar uma parábola, porque a gente vai perceber que Jesus estava entre uma multidão de judeus, e os judeus têm como rivais ainda hoje, e tinham sobretudo naquela época, os samaritanos. Sabe aquela questão, só como analogia, Vasco, Flamengo, aquelas listas de partido político? É pior, é bem pior. Então percebam, Jesus está entre uma multidão de judeus, e ali ele vai contar a parábola onde o herói da história é um samaritano. Então vocês acham que se ele dissesse: vou contar aqui a parábola do bom samaritano? Não, nem começa. Porque o samaritano não pode ser bom, ele é o nosso rival. Então o que aconteceu? Mais ou menos 1000 anos antes da época lá de Jesus, da Palestina do primeiro século, o povo de Israel era unificado. 12 tribos, vocês lembram? Era como se fosse uma federação unificada. Mas houve uma dissidência, houve uma cisma, uma rixa, e esse povo se dividiu. Ficaram 2 tribos e 10 tribos. Uma tribo, as 2 tribos do norte, com o reino de Judá, e as 10 tribos do sul, com o reino de Israel, dizendo assim. Então se dividiram, 2 para o lado e 10 para o outro. Houve uma dissidência. De um lado, samaritanos, de outro lado, judeus. E até para que não se cruzassem nas suas peregrinações, nas suas festas, nas suas maneiras de adorar a Deus, como eles adoravam a Deus em templos, em peregrinações, em festas, havia um templo onde eles adoravam a Deus. Já os samaritanos então construíram outro templo em outro local, para que não se cruzassem nas peregrinações quando fossem adorar a Deus. Tamanha a dissidência. Uns adoravam no Monte Gerazim, onde tinha um templo, outros adoravam no Monte Sião, onde havia outro templo. Olha só como a rixa era grande. E vocês sabem o porquê da rixa? Para a gente perceber se isso está atual, se hoje em dia isso acontece ainda. Tio Kardec fala para a gente: Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o item 3 chamado Notícias Históricas. E aí ele explica para a gente quem eram os fariseus, os saduceus, os nazarenos, os samaritanos. Ele vai contar para a gente sobre essa cisma das tribos. Ele vai dizer que o motivo central era a divergência de opiniões religiosas. Se separaram por divergência de opiniões religiosas. Esse texto é válido, esse texto é inválido. A gente deve adorar a Deus dessa maneira? Não, daquela maneira. Então se dividiram, um povo unificado do mesmo tronco, por causa de divergências de interpretações religiosas. Isso acontece hoje em dia? Não tem não, né? Não acontece em famílias, né? Não acontece. Olha como é atual isso. Então é nessa parábola Jesus vai agir como uma mãe que quer unir os seus filhos que estão divididos. Sabe aquela mãe que está ali próxima a desencarnar, os filhos não se falam, não se compreendem, aí ela chama os 2, a mãe está rindo, então vamos fazer as pazes, aperta a mão, dá um abraço. Então Jesus, ele, antes de ir participar da festa da Páscoa, naquela ocasião,
ele pede para que os apóstolos buscassem uma hospedagem lá na Samaria, para que eles fossem para Jerusalém participar da festividade da Páscoa, uma das festividades mais sagradas, mais importantes daquele povo. Isso está lá em Lucas 9. Os apóstolos estranharam esse pedido de Jesus. Mas espera aí, os samaritanos são os nossos rivais. Então você quer passar pela Samaria? Esse é o caminho mais distante, mais perigoso, e lá estão sediados os nossos rivais, os nossos opositores, que pensam diferente de nós, interpretam as escrituras diferente de nós e não merecem a nossa consideração e o nosso respeito. É isso mesmo, mestre? É assim, passando pela Samaria. Existiam pelo menos 3 caminhos. Eles estavam na Judéia, em Cafarnaum, que fica aos arredores do mar da Galileia. A base lá de Jesus era a casinha de Simão Pedro, que ficava em Cafarnaum, e dali eles tinham que ir para Jerusalém. Existia um caminho mais próximo e mais confortável, que era o caminho que ia margeando o Rio Jordão. Então você ia pegando aquela brisa, tem água, lugar para descansar, e por ali você ia. O caminho passando pela Samaria é um caminho um pouco mais longo, mais ou menos 145 quilômetros. E eles faziam de metrô? De avião? Não. Eles faziam caminhando. Então eles precisavam pousar, eles precisavam descansar, precisavam ter uma hospedagem para tomar uma água, se alimentar, descansar. Então esse caminho era mais distante, mais perigoso e não margeava o Rio Jordão. Mas Jesus decidiu passar por ali. Então eles foram lá buscar hospedagem na Samaria. Eles eram judeus, rivais dos samaritanos. Foram lá pedir hospedagem. O que vocês acham? Eles conseguiram uma hospedagem? Eles estavam indo para uma festa judaica, a festa da Páscoa, adoraram um templo que não era o templo dos samaritanos. Vocês acham que eles conseguiram uma hospedagem? Não conseguiram. Não conseguiram. Então eu vou ler para vocês o texto lá de Lucas. O título desse capítulo é chamado A Rejeição dos Samaritanos. Então eles foram buscar hospedagem com o firme propósito de ir para Jerusalém. Então não os receberam, porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, apóstolos de Jesus, disseram: Senhor, disseram para Jesus, prestem bem atenção, para Jesus, o sol do amor: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Vocês acham que Jesus respondeu? Tiago e João, para Jesus: vamos destruir os nossos inimigos? Senhor, a sua prece é fantástica. Você tem um contato direto com Deus. Se você pedir, na hora acontece. O que vocês acham que Jesus respondeu? Assim ele diz. Uma lição para a gente fantástica. É um trecho muito especial para mim, do Novo Testamento, que eu guardo e busco lê-lo repetidamente. Voltando-se, ele os repreendeu: não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar. O método da não violência. Então, a gente vai perceber, séculos depois, João Evangelista reencarna como quem? São Francisco de Assis. E Francisco de Assis queria tacar fogo em alguém? Ele não tirava até o vermezinho do caminho para eles passarem? Aprendeu a lição. Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Está lá no Evangelho, Boanerges, filhos do trovão, né? Impetuosos, aqueles jovens vigorosos, né? Então, aqui, trazendo o contexto, como a gente combinou, eles estão evocando uma tradição, uma lenda, um folclore.
Aquele povo era um povo de peregrinos. Então era como se fosse uma lei, uma regra, dar hospedagem. Era questão de sobrevivência dar hospedagem. Mas a rixa era tamanha que eles não deram hospedagem, violando essa regra de hospitalidade. Então aquele que viola a regra de hospitalidade, eles evocam essa tradição, esse folclore. Vai cair fogo do céu, vai atacar fogo naquele povo. Então eles evocam essa tradição com Jesus. Jesus traz o ensinamento que não veio para destruir, mas para salvar. Então aqui Jesus ajudando a cada um daqueles apóstolos e discípulos, aqueles povos separados a se unificarem, a buscarem a concórdia, a vencer a separatividade que ainda é muito viva dentro de nós. Isso a gente vê aí brigas, guerras, conflitos, tudo em torno da separatividade, em torno de categorias humanas que nós criamos para nos diferenciar uns dos outros. Manifestação e abuso do poder que fazem com que alguns grupos, algumas classes se sintam superiores a outras classes, a outros grupos e, portanto, discriminem-os, escravizem-os e por aí vai. Não nos faltam eventos históricos sobre essa chaga da separatividade. Então Jesus busca passar lá, talvez para dar uma lição de concórdia, tentar unificar esse povo. Dias após essa viagem, quando Jesus vai para Jerusalém com os apóstolos para participar da festa da Páscoa, seriam os últimos dias de Jesus encarnado entre nós. Ali aconteceria o grande drama, a grande paixão da crucificação e por aí vai. Os apóstolos não sabiam disso, Jesus sabia o que viria pela frente, mas ele decide ir para lá mesmo assim. Dizem alguns estudiosos que lá em Jerusalém habitava pelo menos umas 50.000 pessoas, mas nessa época da festividade enchia de 500 a 1 milhão de pessoas. Muita gente peregrinava. As pessoas do sexo masculino daquela época tinham que peregrinar para o templo pelo menos 3 vezes ao ano. Eram 3 festas importantes: a festa das tendas, a festa da Páscoa e outra festa. Então, de onde eles estivessem, eles tinham que ir para lá, porque lá eles adoravam a Deus, seriam vistos por Deus, veriam Deus. Aquela tradição exigia muito fazer coisas, movimentos, vestir determinadas roupas, fazer determinados rituais, cantar determinados cânticos, fazer determinadas preces em horários do dia. Então era um culto realmente de ações exteriores. Então as mais importantes eram essas peregrinações. Ok, foram para lá sem conseguir hospedagem. Chegando lá, 1 milhão de pessoas. O que vocês acham? Jesus foi bem recebido? Vocês podem imaginar, Haroldo diz aqui no livro, que Jesus chega lá com fome, com sede, cansado, que não pousaram, não tiveram hospedagem, hospitalidade, mas chegaram lá então, vamos ser abraçados pelos nossos, receber ali o conforto. Vocês acham que foi assim? Não foi assim. E quando, fala por mim, quando eu estou com fome, geralmente as minhas respostas não são tão caridosas, não são tão serenas. Jesus chega lá, com fome, com sede, cansado. Um doutor da lei levanta para testá-lo. Está assim o texto. Com perguntas, como a gente já falou, capciosas. No fundo, ele busca acusar Jesus publicamente, melhor ocasião, não havia 1 milhão de pessoas, de heresia ou blasfêmia, que levava a pena de morte, pena capital. Porque eles imaginavam, estavam desconfiados que tinha um jovem lá, de seus 30 anos, que estava andando com mulheres de má vida, estava curando leprosos, não estava fazendo distinção na sua doação de amor. Andava com todos, não tinha rival, samaritano, judeu, pessoas pobres, pessoas doentes, não tinha hierarquização para ele. Então eles desconfiavam que esse jovem estava descumprindo a lei. Então
um importante contexto histórico é que havia naquela época, eu falei muito sobre isso aqui na palestra anterior, sobre a cura de um leproso, a expectativa da vinda de um Messias, expectativa messiânica. E para identificar esse Messias, eles se valiam de alguns textos, e esse Messias faria alguns milagres exclusivos do Messias. Por exemplo, curar o leproso. Foi a palestra que a gente conversou aqui. Então, quando isso acontecia, eles instauravam um processo, um inquérito policial, uma investigação. No primeiro momento, eram 3 etapas. No primeiro momento era a observação. Por isso que a gente vai ver no Novo Testamento, Jesus ensinava e sentado lá estavam fariseus, saduceus. Vocês veem muito isso no Novo Testamento. Então, abriu-se um processo, porque havia alguém fazendo algumas coisas, então eles iam observar se aquilo realmente estava acontecendo. Em outros momentos do texto evangélico, vocês vão ver esses doutores da lei, mestres da lei, saduceus, fariseus, perguntando, fazendo perguntas, inquirindo Jesus. Era a segunda fase, a fase de inquirição. Aí eles começavam a perguntar para ver se ele conhecia a lei e se ele estava querendo violar aquela lei. Então eles começam a fazer perguntas. E a terceira etapa seria a etapa da decisão pública, se ele seria o Messias ou não. E se não fosse, aí viriam as penalidades da legislação da época. Estamos falando do segundo momento. Jesus vai chegar lá em Jerusalém, vai ser inquirido pelo doutor da lei, que levanta-se, chama ele de mestre para testar. E ele vai fazer algumas perguntas. Isso já está lá no título da parábola do bom samaritano, que, como a gente viu, é uma resposta de Jesus a algumas perguntas do doutor da lei. Então o texto diz assim, dentro dessa segunda fase da inquirição: e este certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna. Para nós espíritas, estranho, né? A vida é eterna. Não somos herdeiros da imortalidade. Só que a gente está falando de uma interpretação, de um tipo de entendimento de 2000 anos atrás, de uma cultura, de uma tradição diversa da nossa. Então, fazendo o que? Herdarei a vida eterna. Ele está evocando aqui uma tradição muito importante, muito valorosa daquela época, e está mostrando que ele tem um conhecimento profundo da teologia daquela época. Por isso que ele é o mestre da lei. Talvez ele tivesse aqui função do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal daquela época. O doutor da lei, conhece as tradições. É esse homem que vem testar Jesus. Então, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna. O que vocês acham que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? Para o entendimento deles, no mundo vindouro, quando o Messias viesse, os justos herdariam a vida eterna, os injustos, Sheol, ou pranto e ranger de dentes. Então existia ali uma ideia de separar justos e injustos. Então aquele que herda a vida eterna, que herda o mundo vindouro na era do Messias, muita geração. A gente não fala de transição planetária, de exílios planetários, a gente não fala? Tem uma certa semelhança nisso, não tem? Então, o justo seria aquele que cumprisse 613 mandamentos descritos por ele, de acordo com a Torá. Descrito por eles, por aquela tradição, de acordo com a Torá. 613. Eram 248 não farás e um monte de farás. 365 dias de um ano. Muita coisa, gente. Bom, dá para cumprir? Mas grandes sábios daquela época, sobretudo talvez o mais contemporâneo de Jesus, que é Hilel, muito conhecido por nós espíritas, ele está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho. Hilel, que foi mestre de Gamaliel, Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso.
Então Leão fez uma interpretação muito interessante e muito respeitada naquela época. Ele é um dos maiores sábios do povo de Israel até hoje. E Leão fez uma interpretação resumidamente, porque senão a gente vai passar de 10 horas, até 9h30 de palestra, não é isso? E Leão diz o seguinte: os 613 estão resumidos nos 10. Quais são os 10 mandamentos? O decálogo, não é isso? São 4 mandamentos em relação a Deus e 6 em relação ao próximo. Olha que interessante. 4 em relação a Deus e 6 em relação ao próximo. Então Hillel entendia que os 613 não farás e farás estão resumidos nos 10. 10 dá para cumprir? Dá para a gente herdar aí a regeneração? Mas eles foram mais profundos ainda. Entenderam que, interpretaram que esses 10 podem ser resumidos em 2. Qual é o maior mandamento da lei? Exatamente. Isso é um trecho de Levítico e um trecho de Deuteronômio, livros do Antigo Testamento e do Primeiro Testamento, que eles unificaram esses 2 textos, resumindo a Torá aí. Estou falando errado. Não é resumir a Torá aí, mas o entendimento é: se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a Torá. Tá? 613, 10, 2. Amar a Deus e o próximo é fácil demais. Não está resolvido o problema? Está resolvido. Então, esse é o entendimento. Tá? Quanto a isso, não haveria muito problema aqui na discussão deles. Então, Jesus responde assim para ele, quando ele pergunta: fazer o que para herdar a vida eterna? Ele queria saber se Jesus estava de acordo com a lei. Se não tivesse, ele ia fazer uma denúncia pública contra Jesus. Então Jesus responde assim, Jesus responde com 2 perguntas: o que está escrito na lei? E outra pergunta: como lês? Você não é o doutor da lei? O que está escrito na lei? E como você está lendo a lei? Como você está interpretando a lei? Porque a gente pode pegar a codificação, a gente pode pegar a Bíblia, a gente pode pegar um livro de qualquer coisa e fazer interpretações esdrúxulas para violentar as pessoas, para violentar o próximo. Ou a gente pode pegar esses mandamentos e interpretá-los como mandamentos de amor, de caridade para o próximo. Depende de quem está lendo e interpretando. O texto pode ser claro, direto, objetivo, mas vai depender muito do coração, do nível evolutivo, dos interesses do intérprete da lei. O doutor conhecia a lei racionalmente, ele conhecia, ele estudava, se dedicou. Mas como que ele estava lendo essa lei? Como é que ele estava interpretando? E como que ele estava vivendo essa lei? Lá nos nossos grupos de estudos, no Servidor de Jesus, tem um estudo da codificação que eu faço com o grupo, e quando a gente estuda lá a questão da lei de reencarnação, da pluralidade de existências, sempre provoco muito para mim mesmo e para todos. Bom, conhecemos a lei de reencarnação, mas vivemos como seres reencarnados? Agimos como seres reencarnados? Então é outro nível, né? É o nível do saber, do conhecer, mas tem o nível do viver, Quando desencarna alguém amado, como é que a gente fica? Isso. Bom, a gente sente. Como é que a gente lida com as desavenças do dia a dia com o próximo? Né? A gente respeita o nível evolutivo de cada um, assim como a gente quer que respeite o nosso. Momentos que a gente não está bem, momentos que a gente está passando por desafios imensos, repercussões antigas que vêm, e a gente é frágil, a gente muitas vezes cai, tem nossas quedas morais, quedas humanas, acontece. Então, é um nível além, a gente passar do conhecimento para a vivência. A gente pode se perguntar: o conhecimento espírita está fazendo diferença na minha vida, no que tange as minhas relações com o próximo, no que tange a minha relação com Deus, no que tange a minha relação com a natureza? É um nível além, é o conhecimento que
desce e extrapola pelas nossas mãos, pelo nosso ouvir, pelo nosso olhar, pelo nosso falar, pelo nosso sentir. Então Jesus vai dizer assim para ele: que está escrito na lei, como leis? O doutor da lei diz assim, em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso aqui era conhecido como Shema, que é esse resumo. É esse resumo 613, 10, 2. Amar a Deus e amar o próximo. Então ele responde muito bem, ele conhecia a lei. Interpretava, conhecia a lei. E amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, alma, coração, eles interpretavam diferente da gente hoje em dia. E força também é interpretado por eles como posses, coisas materiais, conquistas intelectuais e materiais. Então amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todos os seus bens, é amar integralmente a Deus no convívio com o teu próximo. É usar toda a sua aquisição intelectual. Você é formado em direito, você é formado em medicina, ou você é uma dona de casa que cuida muito bem do seu lar, ou você é pedreiro. Qualquer aquisição intelectual tua, qualquer patrimônio que você adquiriu para louvar, adorar e servir a Deus. Amar a Deus com todas as tuas posses. Amar a Deus de todo o teu coração. A gente diz que o coração é sede de sentimento, né? Para eles não era assim. O coração era sede central do intelecto e do sentimento. Então é amar a Deus sem separatividade. Amar a Deus como sentir e como pensar. E amar a Deus com toda a tua alma era na integralidade. Corpo, espírito. Amar a Deus íntegro, em unidade, não em separatividade. Isso é bonito, né? É o Shema. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas posses. Eu quero ser advogado. Tem uma jovenzinha ali. Eu quero ser médica. Eu quero ser isso ou aquilo. Para que eu quero ser isso? É para louvar a Deus? É para ajudar o meu próximo? Ou é para enriquecer? Para ter um monte de propriedades e descansar naquilo tudo? Então, nesse entendimento do maior mandamento, o que? Eu quero ser aquilo para fazer um bem na humanidade. Eu quero ser um expositor. Eu quero ser aquele que canta. Eu quero ser, enfim, para quê? Para colocar essa minha aquisição a serviço da elevação das criaturas, do amor. Isso é muito bonito o Shema. Mas vamos lá, senão a gente, né? Então, Jesus diz para ele: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Devolveu para ele, respondeu a própria pergunta dele. Perceberam a pedagogia do amor de Jesus? Vocês acham que Jesus sabia das intenções dele? Obviamente, sem nenhuma dúvida. Mas Jesus fez assim: meu Deus, está lascado esse menino, não entendeu nada ainda. Desencarna com ele, deixa ele para planejar uma próxima encarnação. Não dá, por enquanto não dá. Jesus criticou, agiu com agressividade com ele? Não agiu assim. Fez com que ele próprio respondesse as dúvidas dele, se é que ele tinha, mas fez que ele visse o outro lado da moeda, usando as próprias aquisições dele. Não chegamos na parábola ainda, né? Vamos lá, vamos chegar. Ok, mas ele ficou insatisfeito. O doutor da lei. Então ele vai fazer outra pergunta a Jesus. Então a gente viu que no quesito amar a Deus não havia problema aqui, estava tudo entendido. Mas aí ele vai fazer uma pergunta que a gente vai até 9:30. Ele, porém, doutor da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Quem é o nosso próximo, gente?
Hoje em dia está fácil, né? Para nós aqui que já conhecemos um pouquinho do Espiritismo, né? Século XXI, próximos são todos, né? Somos uma grande família, filhos de um pai. Então somos todos irmãos. O próprio conceito é simples, né? Se há um Deus nas religiões monoteístas, o que sobra são todos irmãos. Não é? Seria muito óbvio isso, né? Mas a gente é difícil. Né? A chaga da separatividade é grande. Então, quem é meu próximo? Então Jesus aqui vai contar o quê? A parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano diz assim. Por que ele faz essa pergunta? Vamos lá, vamos contextualizar. Qual era o entendimento daquela época sobre o próximo? Quem eles consideravam como próximo? O judeu considerava o samaritano como próximo? Não considerava. O judeu considerava o romano como próximo? Considerava o gentio como próximo? Não considerava. O samaritano considerava o judeu como próximo? Não considerava. Então a gente já vê, né, que há interpretações divergentes aí sobre quem é meu próximo. Então, o entendimento majoritário daquela época era que o próximo é só aquele que torce para o meu time. É só aquele que é da minha família. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Era só aquele que é do mesmo partido político meu. É aquele que é da mesma ali, etnia que é minha. Judeu próximo judeu, romano próximo romano, samaritano próximo samaritano, por aí vai. Então, próximo era aquele amor de patotinha, de panelinha. O amor era só distribuído àquele grupo que compactuava com a minha forma de pensar, de crer, de existir, de viver, de agir. Isso é atual? Bastante atual. Bastante atual. Essas divisões humanas, categorias criadas por nós, seres humanos, são muito atuais e reverberam até hoje. Olha a escravidão. O que nós fizemos? Destituímos as criaturas com pigmento diferente nosso, da alma, de atributos divinos para explorá-los. Separatividade. Eu sou uma raça superior, aquela é uma raça inferior, somos uma única raça. Olha a separatividade. Então são atributos criados por nós, jamais por Deus. Então esse é o entendimento majoritário, né? Todo mundo entendido com isso. Então Jesus vai responder com a parábola do bom samaritano, que vamos lá. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Cada palavrinha aqui tem uma importância extrema para o texto. Nos livros que eu indiquei vão estar os detalhes, aqui não dá. Mas percebam a habilidade, a perfeição de Jesus num momento de grande tensão, dele responder com uma parábola que, se virasse um filme, ele seria assim impressionante. Cada personagem aqui é colocada de uma forma magistral, gente, magistral. Cada informação dessa tem um valor assim impressionante, realmente, impressionante. Então olha só, ele está semi-morto, não está morto, ele foi deixado semi-morto, ele foi deixado nu e foi deixado então inconsciente, tá certo? Como é que as pessoas se identificavam naquela época e hoje ainda? Por exemplo, a gente vai ver aqui que, por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. O sacerdote descia. Talvez ele estivesse vindo lá do templo, que ficava lá no altão, 600 metros acima do nível do mar, lá em Jerusalém, o templo. Ele descia, está vindo de um ofício religioso, cumpriu a atividade dele na casa espírita, agora ele está descendo. E quando não tem ninguém vendo, o que ele faz? Então ele vê um homem caído lá,
E ele poderia, peraí, é judeu? Mas Jesus é tão inteligente que ele está sem as roupas. Como é que se identificava naquela época? Vestimenta, não é verdade? E outra forma de identificação é como? A língua. Então ele está semi-morto. Então não dá nem para ele dividir de acordo com as catalogações daquela época, as referências divisórias daquela época. Mas ele mesmo assim decide seguir o teu rumo. Continuando, de forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Olha só, um levita também, que também tinha suas funções lá, descia, passou e nada fez, agindo de maneira semelhante ao sacerdote. Aqui tem uma valiosa informação. Havia 3 grupos sociais importantíssimos daquela época. Por enquanto, a maneira que Jesus está narrando essa parábola não tem nenhum problema com aquele povo. Estão todos admirando aquilo ali. Mas o problema vai vir depois com os samaritanos. Por quê? 3 grupos sociais daquela época de grande importância. Em primeiro lugar, o grupo dos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Era um grupo social importante. Então, naturalmente, aquele mestre que fosse contar uma parábola, trazer uma lição, ele ia colocar ali esse grupo. E depois ele colocaria o segundo grupo importante, que é o grupo dos levitas, que são os descendentes de Levi. Então, estão entendendo? Um sacerdote, um levita. Consequentemente, para todo mundo naquela época, exagerando aqui, né? Obviamente, a terceira personagem que uma pessoa comentaria naquela época seria o grupo dos judeus, que era um outro grupo de extrema importância. Então todos esperavam que depois do sacerdote, depois do levita, viesse o judeu. Mas quem vem? O samaritano, para surpresa geral. Aí vocês imaginam naquela oportunidade Tiago e João que queriam tacar fogo nos samaritanos lá. Como é que eles estavam ali? Constrangidos, né? Jesus lapidou cada apóstolo, sempre busca lapidar a cada um deles. Talvez ele estivesse ali, não acredito que ele vai falar do samaritano. Jesus, em outras oportunidades, passou pela Samaria para trazer uma lição. Vocês lembram do diálogo com a mulher samaritana lá no poço de Jacó? Também era por esse caminho. Levanta, se revelando como Messias para uma mulher. João 4. E no final se revela na sua ressurreição para Maria de Magdala. Então, todos esperavam que viria outro grupo social importante naquela, mas Jesus, como sempre, ele surpreende os nossos entendimentos. Ele diz que certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. E após colocar óleo de oliva e vinho com substâncias anestésicas, né, higiênicas, de asepsia, tá? Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Agora a pergunta central da palestra: qual dos 3? O sacerdote, o levita e o samaritano cumpriram o Shema, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas posses. Quem fez isso na parábola? O que é que ele tinha ali? Tinha alguns denários? Ele tinha ali o animal dele de carga? Usou as tuas posses, os teus bens, os teus bens para ajudar aquele irmão. Ele tinha ali o sentimento dele, ele tinha o intelecto dele e ele não diferenciou
não buscou enquadrar em alguma categoria aquele homem caído, sendo morto, impaciente. Cuidou dele, cuidou das filhas, ele fez tudo que estava à disposição dele, tudo que ele podia fazer, ele fez. Ainda disse que voltaria após, o famoso pendura, para pagar lá se ele usasse mais. Então, olha a lição de Jesus. Não importa se você é samaritano, se você é judeu, se você é romano, há pessoas boas e ruins em todas essas divisões humanas, em todas essas categorias humanas. Não é porque você teve uma experiência ruim com alguém que todo mundo não presta. Então, Jesus deixa claro, essas divisões são coisas nossas. Coloca o rival daquele grupo como um homem bom da parábola, surpreendendo aquele povo que estava profundamente dividido, buscando vencer a separatividade pelo princípio da unidade. Não acabou. Então, após contar essa parábola, ele pergunta ao doutor da lei: qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Olha a pergunta, eu estou lendo a tradução de Haroldo Dutra Dias. Olha a pergunta que ele faz: qual destes três se tornou o próximo daquele caído? A pergunta é: quem é meu próximo? O entendimento é só aquele do meu time. Mas o próximo é uma coisa que a gente se torna. Convidando o doutor da lei: torne-se próximo daquele que caiu. Porque pode ser você, que ali na frente vai cair e você não pode escolher mais quem vai se tornar o seu próximo. Muitas vezes a gente está numa condição que a gente pode escolher quem a gente vai ajudar. Mas quando chega a nossa hora, a gente não escolhe quem vai nos ajudar. Qual destes três se tornou próximo? O samaritano. Então, vocês acham que ele vai responder assim? O samaritano. Não. Olha a resposta dele. Ele vai dizer, mas não vai dizer dessa forma: o que praticou a misericórdia com ele. Ele nem disse, o samaritano que praticou a misericórdia com ele. Misericórdia é um princípio divino para o entendimento daquela época. Muito forte a misericórdia. Uma manifestação de Deus a misericórdia. Mas ele nem chega a falar, textualmente ali, samaritano também, a gente, aquele que praticou a misericórdia com ele. Colocou ali a sua alma, o seu coração e as suas posses na miséria do outro que estava caído. Portanto, disse-lhe Jesus: vai e faze tudo no mesmo momento. Olha que linda essa palavra. Olha que maneira, que pedagogia de ensinar de Jesus. Olha como ele constrói um enredo, uma narrativa que unifica ali todos os elementos, trazendo uma lição sem imposição, sem constrangimento, para que o educando perceba em que ponto da alma dele há uma necessidade de renovação. E no caso aqui, entendo eu, que o desejo central dessa parábola é que a gente supere as nossas separatividades uns com os outros. Então a gente fica por aqui. Tem muito mais coisa para assistir dessa parábola, mas eu não vou até 9h30 hoje. Tá bom? Então, gratidão imensa a todos. Me desculpe qualquer coisa e que assim seja. Obrigado.